E é isso mesmo, meus amigos, Resenha BL voltou, a volta dos que não foram, Resenha BL na área, aquele programa levemente alcoolizado. Tô de coca, viu? Debatendo os principais temas aqui da Nação Tricolor. O tema de hoje, você já viu na thumb, já viu no título, é Marlon. Estou aqui Dudu Damasceno, também conhecido como Desumilde, Luca Laprovita, Pandalcotra, e Iago Barreto, Ursinho BL, Goku ou Liminha do PC. Chame como quiser. Mas a gente vai debater aqui naquele velho papo descontraído. Se você é novo aqui no Bora Leão, você nem conhece esse quadro, mas existiu em 2017 e está de volta. E antes de mais nada, aquela velha curtida, papoca o dedo no like pra fortalecer o trabalho, pro YouTube entender que esse conteúdo é relevante. E também deixa o seu comentário, que aqui é a opinião de 3 torcedores e vai ter muito mais torcedores assistindo e a opinião de vocês vale tanto quanto a nossa. Vamos lá começar falando de Marlon, né? Marlon. Assunto polêmico, né, cara? Polêmico. Muito polêmico. A gente não é o Bruno Fundiga, mas essa polêmica vai ser vazia. Não é nada vazia. Não é nada vazia. É um tema que chegou e ficou na torcida do Fortaleza, né? Muita gente, porque o Marlon é titular, porque o Marlon faz isso, o Marlon... Até o momento que a gente grava esse vídeo, é dia 23 de agosto de 2018, o Marlon ainda não deu nenhuma assistência para gol, nem fez nenhum gol. E só sofreu um pênalti que não foi marcado. Mas, ofensivamente, realmente ele ainda O grande feito dele foi sofrer um pênalti. Mas o papel tático que é não fundamental. marcaram, né? O Vinícius Furlan, você que também não gosta do Rogério, você sacaneou o Marlon. Quem sabe com aquele pênalti não. É. Mas, então poderia ter mudado a história daquele jogo, né? Mas até o momento, efetivamente, ofensivamente, o Marlon ainda não funcionou no Fortaleza. Pode ser que no jogo deste final de semana, já contra o Londrina, profetizei aqui, Marlon faça o gol. Do Marlon aí. Não sei, mas isso aqui é antes desse jogo contra o Londrina. E porque o Marlon, mesmo sem funcionar ofensivamente, continua sendo titular absoluto do Fortaleza. O que é que ele faz? Porque o Rogério Ceni gosta tanto dele, a gente vai debater um pouquinho aqui. Até a questão, por exemplo, o Dodô deu uma assistência no jogo de sábado e na terça-feira já foi pro banco. Mas a gente vai falar já no Globo Repórter. E aí, Iago, o que é que você acha do Marlon? O que é que tem que falar um pouquinho dele? Na verdade, quando tiramos ele do Sampaio Corrêa, eu esperava aquela referência, né? Como o Dodô embora ele também faça o papel de ponta. Contudo, o tempo foi passando, algumas mudanças táticas foram efetuadas pelo treinador Rogério Ceni e ele acabou se tornando aquele cara do papel tático, né? Da reposição de bola, de tomar e já lançar um contra-ataque, por exemplo. Eu acho que a entrega dele pelo coletivo acaba fazendo a diferença nesse âmbito, né? Por isso que o Rogério não tira ele, porque ele é pelo coletivo, né? Diferente do Gustavo, que é nossa referência de ataque de gol, mas o time joga pra ele. Bom ponto que tu frisou foi que a gente trouxe o Marlon do Sampaio Corrêa e é um ponto que tem que se destacar. Isso pesa muito no debate perante ao Marlon, porque é um caso raro. Fortaleza chegou no Sampaio Corrêa, pagou R$200 mil, que foi a multa. Isso. A gente recebeu o dinheiro do Alan Mineiro, que o Alan Mineiro foi pro Vila Nova, e a gente gastou esse dinheiro, digamos assim. Esses foram 150, né? Até disseram que como a gente pagou à vista, olha aí, né? Teve desconto da Casa Pio, R$150 mil, e acabou tendo desconto. E realmente isso pesa, porque acredito que eu tenho referência dos anos 70, que a gente pagava, que eram valores ainda no Cruzeiro, ainda valores muito baixos. Acho que, tipo assim, 3 bolas e um saco de meia. Não existe muito de pagar a luva, né? Mas você chegar, quebrar o contrato... pagavam não acontecia há muitos anos. Que isso aí era antes da Lei Pelé. Já falar, né? porque... Isso era antes da Lei Pelé. É do meu tempo, era diferente. Eu só tô sabendo disso que até quero revistar lá, mas antes da Lei Pelé isso era mais comum. Que pagava ali, o jogador era preso ao clube, né? Ele não tinha o passe dele. Então era mais comum. Mas hoje, realmente, pela expectativa, acho que desde a Lei Pelé, o Fortaleza não contratava, não comprava o jogador do adversário. Isso eu não lembro a última vez que o Fortaleza chegou, foi lá e comprou um jogador do adversário. Eu não lembro a última vez que isso aconteceu. E isso, querendo ou não, essa independência do Fortaleza fazer isso, do Marlon ser o primeiro que muita gente lembra, é o primeiro que eu me lembro, e eu tenho 29 anos, e são 20 anos só de Fortaleza. Então realmente cria uma expectativa de um jogador que, querendo ou não, quando ele chegou, nós deixamos aqui muito claro, quando o Marlon chegou, a gente falava, o Marlon vinha em tese para ser reserva do Dodô. Ele vinha para ser uma opção, inclusive nas coletivas ele vinha para ser uma opção. Ele não vinha para ser o titular do Fortaleza. Ele vinha para disputar com o Dodô, seria titular não, dependeria do rendimento dele. O Marlon se destacou
no Sampaio Corrêa, não foi 2, 3 partidas. Ele teve uma regularidade no Sampaio, chamou a atenção, fez boas partidas, inclusive contra o Ceará na Copa do Nordeste. Fez gol na gente ano passado na Série C. Um jogador bem arisco, ele que explodiu tarde pro futebol, ele tem 27, 28, 29 anos, por aí, eu não lembro exatamente a idade dele, mas ele jogou no Caxias, jogou aqui, acolá e pum. Jogou muito no futebol do Sul, né? Isso, aí foi pro Sampaio Corrêa e teve mais visibilidade, jogando a Série C 2017, a Copa do Nordeste desse ano, Fortaleza foi lá e pescou. E, cara, não dá pra gente chegar aqui e crucificar o Fortaleza por ter contratado o Marlon, que até então ofensivamente não funcionou. Mas ofensivamente, porque uma coisa que eu friso muito é a disposição do Marlon para recompor, né? Para fazer a marcação, para voltar. Ele faz é o carregador de pianos, né? Ele carrega o piano para outro cara ir lá e tocar o piano. O famoso mal necessário, né? Exatamente. E às vezes, por conta disso, por conta do valor que foi pago a ele, por ele ainda não ter feito gol, por ele ainda não ter dado assistência, qualquer erro do Marlon se multiplica. Qualquer erro do Marlon se potencializa. Não que ele não erre. Ele erra muito. Erra bastante. Isso aí é uma coisa que a gente gosta de entrar nesse ponto. Ele erra muito porque ele se expõe muito. É diferente, por exemplo, a gente falou aqui do Dodô. A gente tá falando aqui em off do Dodô. O Dodô é um jogador que ultimamente não vem se expondo. Um jogador que vem sendo mais discreto, que não vem tentando dar passes, que não vem tentando fazer infiltrações. O Dodô não vem tentando. Pelo menos a gente não, do nosso olhar, não vem. Até alguns jogadores, algumas conversas que a gente teve, outras pessoas discordaram. Mas eu não vejo o Dodô, por exemplo, dando um passe de infiltração. Aquele lance do Gustavo contra o Boa Esporte é uma coisa que o Dodô não vinha fazendo, cruzamento na área, não vinha cruzando, seja pro Ederson, seja pro Wilson. Não havia essa infiltração do Dodô ultimamente, que é uma coisa que ele fazia muito com o Edinho, e ele perdeu essa referência, talvez até pelo Marlon, que o Marlon não tem essa mesma característica, ocupou esse espaço após a saída do Edinho. Mas teve até outro ponto que a gente estava falando em off também. O Iago logo lembrou de um golaço do Dodô, de um passe do Dodô. Isso pesa na avaliação. Isso pesa. Repito, o Marlon não ter dado ainda nenhuma assistência, não ter feito nenhum gol, pesa muito na avaliação do torcedor. E o torcedor não tem muita paciência, né, o torcedor do Fortaleza. Até a gente estava conversando aqui com o Luca que é difícil de cultuar ídolos. Não se referindo a Dodô nem Marlon, né? Mas enfim, o fato de ser uma torcida chata, digamos assim, dificulta até na construção de um ídolo, dificulta até pro cara desenvolver o bom futebol dele, né? Dele ter a regularidade que ele tinha no Sampaio, por exemplo. Embora seu papel tático seja fundamental. Já no Sampaio, no começo da Série B, ele fez 4 jogos por lá? Acho que não chegou nem 3, 4 jogos. Ele era um jogador que, quando surgiu a especulação, eu acompanhei scouts dele. Ele não trocava muitos passes, ele não acertava tantos passes decisivos, mas ele participava mais ativamente do jogo. Ele é um jogador de fluir o jogo, né? Na construção. Ele jogava no Sampaio do meio pra ponta. Aqui no Fortaleza, primeiro ele jogou como ponta esquerda, na saída do Oswaldo. E depois ele foi pra ponta direita. E você prestar atenção, como o Marlon, os dois momentos, os 3 grandes momentos do Marlon no Fortaleza. O primeiro bom momento do Marlon no Fortaleza que a gente pode olhar aqui foi no Fortaleza e Avaí, que ele jogou um pouco mais recuado. Foi o primeiro bom momento dele. O segundo bom momento foi quando o Rogério começou a inverter Marlon e Dodô contra o Coritiba. Foi pra mim o grande jogo dele. Contra o Juventude lá também ele jogou centralizado. Foi o melhor jogo do Marlon. Coincidentemente ou não, nosso melhor jogo nos últimos 10. Coincidentemente ou não. E interessante do Coritiba, o melhor momento do Fortaleza contra o Coritiba no primeiro tempo foi a jogada do Marlon. Que ele passou pro Ederson, toque de primeira, vindo no intermediário. E jogo passado contra o CRB, o melhor momento do Marlon no jogo foi quando ele ficou um pouquinho mais à frente. Quando a gente entrou, se não me engano, o Dodô entrou, ele veio pro meio campo, que ele saiu da ponta, ele veio para ser volante, ele ficou um pouquinho mais à frente e deu uma jogada de bola lá que o Romarinho, se não me engano, o Romarinho não conseguiu dar sequência, estava bem marcado. E depois ele teve que recuar um pouco mais porque o Fortaleza ficou um pouco exposto. Mas esses foram os bons momentos do Marlon no Fortaleza. Não é muito se você analisar que está aqui há 16 rodadas, não é muita coisa. Mas mostra que nos momentos que ele não esteve na ponta, ele rendeu bem mais. E a gente não vai ser aqui hipócrita e dizer que a gente não fica com raiva quando o Marlon erra aquele passe besta. Ele vai na linha de fundo e erra. Quando ele sai tentando ali na ponta direita e não consegue porque não é a dele, a gente fica puta, a gente xinga. A gente já xingou bastante, a gente é torcedor. A gente fala, seu careca horrível, né? Não, é o Zimarlon ali, o Zimarlon. Não, mas brincadeiras à parte, a gente contesta isso também. Muita gente cita o lance do Gabriel Jesus na Copa, que muita gente falava,
9 tem que fazer gol. O Luca E é falava correto. muito. Claro que sim, então por isso mesmo a gente fala, exalta o papel tático do Marlon, mas a gente também lembra que ele vai acabar sendo cobrado por isso enquanto ele não conseguir fluir ofensivamente. Eu acredito que até o Marlon deva sair da ponta com a chegada do Romarinho. Eu acredito que naturalmente o Romarinho deva tomar essa vaga. Mas aí que tá, Rogério não necessita do Marlon? Acredito que defensivamente sim. Mas aí que é a grande questão. Hoje, você acha que no meio ele postaria mais no Marlon ou no Dodô? Cara, o Rogério é um cara que confia bastante nos seus titulares. E o Tanto Dodô que- foi pro banco no último jogo. Foi no banco, ele já explicou, pra poupar. Tanto que, velho, o Liger passa X rodadas por contusão, o Liger volta a titular. Os nossos titulares são Marcelo Boeck, Tinga, Diego Jussani, Liger, Bruno Melo. Hoje, Felipe, Nenê Bonilha, Dodô, Marlon, Marcinho e Gustavo. Eu acho que o Gustavo já reconquistou essa vaga. Apesar que eu acho que agora que o Gustavo reconquistou essa vaga pro Fortaleza, não sei, mas ele vai ter que dar um jeitinho ali, porque eu não vejo o Ederson como reserva. Mas aí fica problema pro O Rogério. Dor de cabeça, a pica é tua, filho. Exatamente, mas eu tô falando isso, eu acho que o Rogério é muito convicto com esses 11 titulares. E eu acho que, bicho, ele compra ali o que o Marlon faz, ele compra o que o Dodô faz. Tanto que, mesmo mal, o Dodô vai lá e dá uma assistência, faz um cruzamento perfeito. Foi o que ele falou, né? Realmente é bom. Mas o que eu inclusive venho comentando, o Dodô vem me irritando mais que o Marlon ultimamente. Não que eu não me irrite com o Marlon, mas eu acho que o jogador, como o Dodô, pela qualidade que o Dodô tem, a gente já viu, ele tem que aparecer mais. Ele tem que. Nos últimos jogos, eu até tive menos raiva do Marlon pra defender ele, porque, bicho, Tava demais. cara, eu odeio Mas se fosse injustiça, o eu Felipe, odeio. né, velho? Cara, eu odeio injustiça, bicho. Se o Felipe tá bem, eu chego pro Luke e falo, pô, o Felipe tá bem. Mas quando ele erra também já falo logo assim, ó, ele errou ali. Fala, né? Não, mas. Mas ele fez assim, é que nem namorado quando você faz besteira. Aí você fala uma coisa boa. Mas você não se lembra quando ele fez aquele negócio? Mas, bicho, é porque assim, a torcida tava pegando muito no pé do Marlon, como depois da partida contra o CRB, agora tá pegando muito no pé do Boeck. E são coisas desproporcionais, cara. Como pegou muito no pé exagerado. do Felipe. Beleza, foi um impacto quando o Felipe entrou como titular. Eu estranhei, todo mundo estranhou. Eu estranhei porque não tinha aquela referência na contenção. E o Ele Derlei, prezou pela saída de bola. e o Derlei não tava mal. A questão É, é, exatamente. E pior que ele isso me o Felipe surpreendeu. tá marcando bem. É o que mais surpreende. O Felipe está marcando bem, está roubando bolas. É o que a gente. Pô, E a saída maravilhosa. sabe maravilhoso. Não, o que a gente sentiu de falta do Felipe contra o CRB foi. Não que o Derlei seja um jogador ruim. Não, tô Ótimo. entrando no ponto. Só que O Derlei estava bom, o Rogério sacou, enquanto Foi o isso que Felipe. surpreendeu também. Exatamente. E assim, enfim, voltando no ponto. O que a galera às vezes tira um jogador pra Christian, eu não consigo entender, bicho. Eu não consigo entender. No caso do Boeck, Muito exagero. tu não critica o Boeck. Bicho, eu A critico. gente critica. Ele falhou, ele não tomou a melhor decisão nessa apesar que a partida. gente não acha que foi aquela a falha, São não foi Bento, por só exemplo, dele. uma falha. Foi uma falha dele também. Qual Foi. foi aquela Mas outra? A do Contra o- Curitiba, no Curitiba não, contra Contra o o Guarani. Desculpa, Guarani. ele Curitiba caiu eu já acho errado. que não. Mas esse último jogo. Também acho que não. Enfim, tem erros. Desse jogo agora, errou talvez por demorar a tomar a decisão. Mas pra mim a falha grave mesmo foi do Derlei. Que É. deixou o Neto sair. Não fez nem o Eu combate. acho que foi uma falha coletiva. O Boeck falhou Gol. na bola que ele quebrou ali. Que ele muito. quebrou, mas também o meu campo falhou porque não foi disputar a bola. Mas eu Do mesmo volto, jeito. Não teve nem o primeiro eu combate. entendo a galera também criticar o Boeck porque ele ficou adiantado. Também entendo. Mas aí também é outra questão. É questão de pedido do Não. técnico. Eu tô entrando no ponto do torcedor pegar no pé mesmo. Como pegou muito no pé do Marlon, agora tá pegando do Boeck e acaba Inclusive, esquecendo, bicho. Gosto muito dele. Ele marcou minha infância / adolescência, que é o Júlio Salles. Que falou ontem na coluna dele que o Fortaleza, caso subisse, precisava de um goleiro mais experiente. Eu discordo completamente. Pegou muito pesado. Queimou Pegou várias também. peças, né? O Boeck é um goleiro experientíssimo. O Boeck tem 33, vai fazer 34 anos. Que não é uma idade alta para um goleiro. O Rogério jogou até quantos O anos? Rogério jogou até 42. Cara, o Bosco teve um momento muito ruim em 2004. Muito ruim mesmo. O Bosco, no jogo Fortaleza e Santa Cruz, que foi 1-1 aqui no PV, o Bosco falhou feio na saída de bola que quase custou a vaga do Fortaleza. Mas o Bosco, na hora certa, se recuperou, cresceu e virou o Bosco que a gente Fez é. aquela defesa histórica No contra o Avaí, né? dia de hoje, no dia da gravação desse resenha, eu postei lá no Instagram do BL aquela sequência de defesas dele. Em chutes da pequena área. Até lá ali o contra Bosco Avaí. ainda não era o Bosco. Mas- Foi ali que ele começou a virar o Bosco. Concluindo aí,
A galera acaba pegando muito no pé do Marlon, acaba transferindo agora com um pouquinho do Boeck, e não pode ser assim. A gente tem que analisar além do óbvio. Óbvio que o Boeck errou. Óbvio que o Boeck Mas por que ele errou? Nem só por isso. E isso, uma falha, um erro apaga o que ele fez. Um erro ou 3, 4, 5 erros de passe do Marlon apagam a recomposição que ele faz, a liberdade A entrega que ele dele dá. pelo coletivo. Paga sim, Ludo. Bicho, é complicado. Eu não tô pedindo pra ninguém idolatrar o Marlon, pra ninguém agora achar que é Marlon e mais 10, não. Se ele não estiver no bom momento, Até se ele pra não gente, mais... pra gente, no nosso ideal, em tese o Marlon não seria o titular. Em tese. Se ele fosse titular, teria que disputar com o Dodô. A gente não tá Pra aqui, gente a gente não não tá é. santificando jogador nenhum. A questão é que, assim, eu acho que faz parte, que é uma coisa que falta muito na nossa imprensa, de uma maneira geral, aqui no Brasil, é de olhar pro jogo, olhar pro campo e analisar o que acontece no campo. Porque a galera gosta, primeiro que a galera que gosta de tática e número, ela vai analisar só o número. Ela não vai analisar por que o número funciona dessa forma. Mas eu vou dar um exemplo muito grande, claro que vou lá fora aqui, vou completamente longe da nossa realidade, não estou comparando, apesar que se parece um pouquinho a cada careca. Os melhores números da carreira do Zinedine Zidane foram no Real Madrid. Foram os números de maior assistência, os números de melhores passes completos, os números de mais gols, foram no Real Madrid. O Zidane jogou mais bola na Juventus, que teve números muito menores. Por quê? Porque na Itália se marca mais, na Itália o jogo passava menos por ele, é um time menos ofensivo. Mas se você for... Era o Real Madrid, o Barcelona, o Atlético e outros... Não, o Atlético nem... Na verdade, na época era Real Madrid, Barcelona, Villarreal, La Coruña, Valência. Acho que até mais disputado. Não, mas ainda assim é um abismo maior do que na Itália. Na Itália ele jogava contra Lazio, Roma, Inter, Milan, ainda tinha Parma, a Napoli estava na série de segunda divisão na época. Tá falando, velho. Fiorentina, do Batistuta. Então era o grande campeonato do mundo na época. Então, eu estou levando longe. Às vezes a gente tem que olhar para o número, a gente tem que olhar para a tática e dizer, beleza, o número é bom, mas por que é bom? E isso falta um pouco assim. Os números do Marlon são ruins e o Marlon não tá atuando bem. Não. A gente, ofensivamente, a gente tem que ser muito sincero. Não tá. Ninguém é louco, ninguém é cego, ninguém é burro. Ninguém aqui é tarado pelo Rogério para dizer que o Rogério tá 100%. Não é assim que funciona. Mas nós concordamos da posição dele hoje. Porque dentro do elenco, só ele faz o que ele tá fazendo. Mas aí fica o questionamento agora, não só para nós três aqui, para vocês também. Colocando na balança a disposição tática, né, a recomposição defensiva do Marlon e a ineficiência ofensiva, compensa ele ser titular? Compensa? Para mim, em alguns jogos, em alguns momentos, sim, compensa. Compensa, Thiago? Em algumas ocasiões, como você falou, né? Depende muito do time que a gente esteja enfrentando, da disposição tática do adversário, se o jogo é em casa ou fora. Talvez, da maneira que o Rogério vai armar o time, como ele tá pensando, se ele vai jogar com 3 zagueiros ou com 2. Tudo isso influencia na maneira em que o Marlon pode ou não ser colocado. Talvez, por exemplo, contra o Londrina, talvez ele não seja a melhor opção. Apesar que o Londrina vai ser um time que vai ser tão chato quanto o Boa para se enfrentar. Mas o Londrina é um time que não tem transição. E é um time que aposta mais na experiência do setor ofensivo, que é o Dagoberto e o Thiago Ribeiro, do que realmente na transição. Então a bola vai sair da defesa para eles. Vai ser ligação direta mesmo, para 90% do jogo. Claro que vai chegar um momento que eles vão tentar um contra-ataque, mas talvez nesse jogo, o Marlon não seja a melhor opção. Seja o melhor jogador de mais incisivo. O Romarinho. Esse é um Romarinho. Esse jogo. Não quer dizer, por exemplo, que contra o Goiás lá, que é um jogo difícil, o Marlon mais 10. Eu acho que o ponto hoje a gente não tem um jogador da característica ponta dele. direita ou alguém que faça o que o Marlon faz, que a gente pense, porra, porque esse cara aí tá no banco. O Romarinho chegou agora, quem mais jogou tem? Bem, deu um passe pro Gustavo, né? Deu um passe, pronto, o Romarinho chegou, deu uma assistência. Só por jogou isso bem, ele merece mas já ele ser jogou titular. bem. Ele tomou fogueira e eu quero dizer, correspondeu. os que seriam a opção ao Marlon. Romarinho, Douglas Jetterson, Coutinho, Douglas Coutinho. Um deles três, bicho, são assim, indiscutível pra você pensar e falar, pô, o Jetterson, o Douglas Coutinho, o torcedor Romarinho vai colocar o tem que Ederson. chegar. O torcedor vai. Muita gente, inclusive eu vejo jornalistas especializados botando o Ederson lá. Véi, não. O Ederson não vai cobrir a ponta, não adianta. Não é a dele. Não é a dele. Ele é um jogador. Eu até coloco o Ederson como um jogador flutuando no meio, parecido com o Luan. No mesmo esquema. Que aí tentou agora. Contra o CRB, o mas Rogério tem tentou. treino.
Teve tempo de Não, nem digo isso, eu digo que o Ederson, ele ficou meio funcionaria- afobado, ele ficou meio afobado ali na função também. Eu acho que tem treino, acho que ele ficou nervoso, tem questão de treino, questão de adaptação à posição. Tipo não é do che- jogo. tipo de jogo. Eu acho que vai depender. Eu acho que eu continuaria fazendo. Eu tentaria de novo agora, sabe? Mas voltando pro ponto, não Não tem O alguém Ederson não é esse cara. indiscutivelmente. Não tem, bicho. Você consegue imaginar o Ederson voltando até a lateral, até a área da gente, como o Marlon faz? Mas- Ele não, pode até fazer, mas não vai fazer o jogo E inteiro. vamos começar o hashtag Momento Viúva. Se Edinho ainda estivesse aqui, o Edinho era o ponto direita que tava jogando Absoluto. muita bola. Aí sim, por mais que o Edinho não fizesse essa recomposição defensiva, Até fazia. Não tão bem. Mas compensava na frente. mas beleza, como eu tô dizendo, a compensação ofensiva do Edinho compensaria ele ser titular. Mas no momento não tem, bicho. Por isso o Marlon é titular. O Rogério não é louco. Já passei um momento de criticar o Rogério. Se o Rogério tá apostando no Marlon ali, claro que o Rogério não é um santo e vai acertar tudo. Mas se ele tá apostando no Marlon ali, se jogadores em off acreditam que ele se entrega, que ele se doa, não pode toda O time é coisa tá fechado errada, com ele. É bicho. impressionante como o time tá. O time é fechado com ele porque o time tem pena. O time é fechado com ele porque o time acompanha e vê que ele tá ali Eu tinha direto. fechado com ele porque ele Pelo fecha com o coletivo. time, porque ele deixa o Dodô jogar, porque ele libera, ele fecha ali e deixa o Marcinho jogar mais. Ele puxa o porque espaço ele pro deixa o Gustavo, Tinga tem uma subir. finalização. E eu vou lembrar um exemplo aqui do Fortaleza, de 2009. Foi um ano horrível, o Fortaleza caiu, todo mundo lembra. Mas eu gosto de um jogador que ele era muito ruim, velho. Tô falando isso aqui porque ele era ruim, limitado, ele tinha as limitações dele. Que era o Marcelo de Faria. Talvez Ele você era não o lembre, que ele dá era um vídeo ponto da de... SBB. Ele era o cara que pegou aquela menina da BBB no vídeo e todo mundo viu. Eu lembro. Você lembra, talvez você lembre dele mais por isso do que pela bola jogada. Mas no time de 2009, que tinha Elton, tinha Rogerinho, tinha Christian, Marcelo de tinha Castro. Marcelo de Castro, tinha Luiz Carlos, a torcida gostava mais do Marcelo de Faria. Por quê? Porque no meio de tanto jogador que jogava bem pra caramba, mas não corria 10 metros por ninguém, o Marcelo de Faria era o Marlon. Uhum. Ele era o cara que se o galera corresse que nem o Marcelo de Faria, tenho certeza que o Fortaleza não tinha caído. Se os outros jogadores fariam a mesma coisa, perfeito. não deu certo a piada. Entendeu? Nem todo mundo pegou a mesma do BBB, né? Fazer o quê? Então, cara, num time onde todo mundo é sem sangue, o Marcelo de Faria faz sucesso. Onde o time realmente é um time que se doa, é um time que tem qualidade técnica, é um time que tá Que é o ganhando, caso do time atual. que é o caso do time atual, a gente já não vê com os mesmos bons olhos. Por exemplo, que a gente via, por exemplo, o Iago ano passado, Muito esforçado. muito esforçado, mal necessário, joga fora de posição, se deu, mas que não, velho, subiu porque ele também foi muito, o time Foi. que encaixou e foi muito importante. Foi demais. Deu passe para Foi gol de decisivo acesso, no foi jogo contra o decisivo. Tupi, inclusive. Foi decisivo até contra. Ele deu 2 gols feios. Mas era um cara esforçado. Era um cara que precisava ter naquele time. Não tinha um jogador na característica dele. Então jogadores nesse estilo são, às vezes, necessários. Perfeito. Então acho que é isso, acho que debateu bastante aqui Mais do que o assunto, sempre rende mais, né? a importância do Marlon no time titular. Repito, ele não é absoluto. Se ele começar a não render defensivamente, temos outros jogadores. Tem Romarinho que chegou indo bem contra o CRB dando assistência. No Mundial sendo nosso titular. Isso, 2 pontos mais rápidos, como o Rogério gosta. Mas, bicho, tenta entender a importância que o Marlon tem, bicho. O Marlon é importante, A sim. gente vai falar a mesma coisa que vocês encheram o saco da gente o ano inteiro dizendo. Acredita no Rogério, ele sabe o que faz. Exatamente, gente, vocês falaram tanto, foi tanto testemunho de Jeová com testemunho de Rogério aí que a gente aderiu a essa religião. Olha, Ah. cuidado. Ah, não, o Acreditem. testemunho de Jeová não pode ver no YouTube, né? Acreditem. Não, tô falando assim, foi uma religião muito forte, porque o rogerismo, digamos assim, o cenismo Cenismo, é muito forte. É uma E, metáfora. bicho, acreditem no homem, acreditem no homem, acreditem no Marlon. Ele sabe o que ele faz. Que Como? eu acredito que quando o gol do Marlon sair, quando a assistência do Marlon sair, seu futebol deslancha também. E a gente vai comemorar. Amém. Tipo, caralho, o Marlon foi um gol. A gente sabe Aí que eu vou vai ser repostar muito esse vídeo merecido. aqui falando hashtag eu avisei. Hashtag eu avisei. Marlon, faz o gol, velho. Pra a gente não passar mal aqui, velho. Faz um gol nesse jogo aí Vai, contra o ajuda- Londrina, Marlon, por ajuda favor. nós. Pode ser cara. contra o Londrina, contra o Goiás, contra o Figueirense, contra o Brasil de Quando o Pelotas, Goiás é uma contra o boa, que Oeste. vai ser difícil pra caralho lá. Faz Mas vai. um gol, faz um gol que teu futebol vai deslanchar. É. Fica o recado. É o lance da confiança, né? Confiança. Exatamente. É Um nóis. abraço, Valeu. galera. Valeu. Tricolor.